Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. E o evangelho de hoje é uma das cenas mais conhecidas dentro da tradição dos evangelhos. Exatamente. Trata-se daquele texto no qual Jesus cura 10 leprosos e apenas um volta para poder agradecer. Esse texto é tirado de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. E ele reserva coisas espetaculares para nós, inclusive para entendermos um momento da liturgia católica. Exatamente. Eu vou te explicar nesse vídeo. Mas antes, eu quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar, marcar pessoas aqui mesmo, não é, dentro da nossa plataforma. Para quê? Para que muitas pessoas possam ser alcançadas, atingidas pela graça da palavra de Deus. Beleza? Posso contar com você? Então, esse canal é nosso e todos os dias nós estamos aqui falando sobre a palavra de Deus de uma forma mais profunda para aqueles que realmente querem conhecer a Bíblia. Então, gente, clica aí, se inscreve e tudo isso, ativa as notificações, beleza? Um segundo recado que eu quero trazer para vocês é o seguinte: vocês sabem que eu fiz, não é, aquele desafio comentando o texto da anunciação do anjo Gabriel a Maria, tá? Você que está me acompanhando aqui todos os dias do canal, eu pedi que as pessoas fossem curtindo, e se a gente chegasse a tal número de curtidas, a gente faria, ou melhor, o segundo vídeo, a segunda parte. Já está pronta a segunda parte, eu vou deixar o link aqui, tá bom? O link aqui na descrição, beleza? E outra coisa, se você quiser fazer um desafio de 10 dias com a Bíblia comigo, onde eu te explico o passo a passo de toda a história de Israel, para você entender quais são os livros que verdadeiramente você tem que ler na sequência, então clica aqui embaixo, eu vou deixar o link também para você poder se inscrever totalmente gratuito. São 10 dias com a Bíblia. Beleza? Vamos então, sem mais delongas, ao nosso texto. O texto é preciso ser entendido, em primeiro lugar, à luz de uma narrativa do Antigo Testamento. Exatamente. Há aqui aquilo que nós chamamos de intertextualidade. Que texto é esse? É o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Por quê? Esse é o texto que trata de um leproso estrangeiro que foi curado. Exatamente, ele foi curado, nós sabemos bem da história, por Eliseu, não é? Eliseu, então, faz todo um processo, leia lá que você vai entender isso, e ele é curado. Ele é curado. E ele agradece. Então aqui é um estrangeiro que agradece a Jesus. Beleza? Então guarda isso, porque isso vai ser fundamental ao longo de todo o processo narrativo. Outro dado fundamental é que esse texto, ele traz toda a linguagem mais peculiar de Lucas. Exatamente. É muito interessante isso. Nesse texto, por exemplo, Jesus vai ser mostrado como aquele que tem misericórdia por aqueles que são excluídos. Isso é algo muito próprio do Evangelho de Lucas. Depois, Jesus se coloca conforme a lei judaica, tá? Isso é algo também interessante dentro da própria narrativa lucana. Outra coisa, a fé e a cura trazem o agradecimento, trazem o louvor a Deus. Esse é um dado que Lucas também constantemente trabalha. E outro dado é que dentro da teologia de Lucas e dentro desse evangelho, não é, vai ser tratada aquela noção de que a graça de Deus ultrapassa as fronteiras judaicas, ok? Atingindo inclusive os samaritanos, que aliás, dentro desse evangelho tem também uma atenção especial. Vamos ao texto. No versículo 11 diz assim: como ele se encaminhasse para Jerusalém. Aqui, pessoal, há um dado interessante. Mais uma vez,
o autor está lembrando o ouvinte, leitor, que Jesus está fazendo um caminho. E neste momento, Jesus está dentro do período, dentro do evangelho, que é o momento em que ele está indo para Jerusalém, tá? E aí, essa jornada vai ser sempre lembrada por Lucas. Lucas vai fazer referência a ela bastante. E, sobretudo, essa referência aí da Jerusalém, ela aumenta bastante a partir do capítulo 9. Então, nós temos em 9, versículos 50 a 52, isso sendo lembrado. Capítulo 13, versículo 22, isso é lembrado. Também no versículo 33 desse mesmo capítulo. Capítulo 14, versículo 25. Capítulo 17, versículo 11. E aí aumenta mais o fluxo deste lembrete. Jesus está caminhando para a cruz, né? Capítulo 18, versículo 35, capítulo 19, versículo 1, versículo 11, versículo 28, versículo 41 e versículo 44. Então, Jesus está caminhando para Jerusalém. E o texto continua. Passava através da Samaria e da Galileia. Vamos entender isso? Olha só, a Samaria, ela fica, tá, no meio entre Galileia e Judeia. Deixa eu pegar um mapa aqui para mostrar para vocês. É sempre bom, não é? A gente tem um mapa aqui de Israel. Então aqui, pessoal, é a região da Galileia, tá? Deixa eu pegar uma caneta, ó. Aqui é a região da Galileia, onde Jesus passa a maior parte do tempo. A região da Samaria fica aqui. E a região da Judeia, onde está Jerusalém, está aqui. Então, Jesus passa pela região da Samaria. Beleza? Vamos dar continuidade então aqui. Olha só. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância. Aqui é muito interessante porque, devido à alta probabilidade de alguém se contagiar, ainda mais naquela época, tá? Com alguém que tem problemas como lepra, ser muito grande, a probabilidade era enorme. Então a lei dizia, lá em Números, no capítulo 5, nos versículos 2 e 3, e Levítico, capítulo 13, versículos 45 a 46, que o leproso tinha que manter distância da comunidade, distância das pessoas. É isso que está acontecendo aqui. E versículo 13 continua. E clamaram, Jesus. Então eles citam o nome Jesus. E o nome Jesus significa, do hebraico para o português, Deus salva. Olha aí, Deus salva. E aí eles continuam. Mestre. Opa, aqui tem algo muito importante. A palavra que eles vão utilizar para mestre é epístates. E epístates denota uma fé profunda. Exatamente. É muito interessante que, ao longo do Evangelho de Lucas, somente discípulos chamam Jesus de epístates. Somente discípulos. É a primeira vez e única vez que alguém que não é discípulo chama Jesus com esse título. É muito interessante isso. Se você olhar, por exemplo, em Lucas capítulo 5, versículo 5, capítulo 8, versículo 24, versículo 45, capítulo 9, versículo 33, onde aparece isso, você vai perceber que somente aqui é que alguém que não é discípulo o chama deste modo. Isso é muito profundo, muito profundo. E aí, eles gritam, tem compaixão de nós. Aqui há algo muito importante. Em grego, como é que é essa expressão? Tem compaixão de nós. Eleison remas. Eu vou repetir, ó. Eleison remas. No ato penitencial da missa, dentro da nossa liturgia católica, o que nós temos? Não é para aqueles que são evangélicos e protestantes que me seguem aqui no canal, deixa eu explicar para vocês. Existe um momento de pedido de perdão da comunidade. E quando esse pedido de perdão é feito, geralmente a gente canta Kyrie eleison. Eleison é justamente o verbo que está sendo utilizado aqui. É o verbo grego no aoristo imperativo, não é?
É um pedido, então, é um clamor. Kyrie é Kyrios no vocativo grego, ou seja, no chamamento grego. Exatamente. Então, Kyrie eleison aparece dentro deste texto. É um pedido de clamor é um pedido e é um clamor, aliás, de perdão. Que coisa mais fantástica aqui. E o texto continua: vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. A lei, dentro do Antigo Testamento, quando alguém tinha a ciência que estava curada da lepra, ela tinha que procurar o sacerdote. Isso está em Levítico, capítulo 13, dos versículos de 1 a 59, e também lá em Levítico, capítulo 14, versículos de 1 a 32. Jesus então pede que eles vão até lá. E aqui continua o texto. Aconteceu que enquanto iam, foram purificados. Há um detalhe muito interessante aqui. Jesus não toca o leproso. Jesus não toca essa pessoa. Acontece que eles vão sendo curados. Essa pessoa, eu disse essas pessoas, aliás, tá bom? Eles vão sendo curados ao longo do percurso. Mas por que isso acontece? Exatamente porque está presente dentro da cultura teológica judaica que quando o Messias vier, ele vai curar, inclusive à distância. Se você olhar o capítulo 7, versículos de 1 a 10, e também o versículo 22, do mesmo evangelho de Lucas, você vai ver isso. Ele cura à distância. Esse é um dado muito interessante. Versículo 15. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Primeira coisa que eu quero destacar é esse em alta voz. Lucas gosta de falar isso várias vezes, no capítulo 4, versículo 33, capítulo 8, versículo 28, capítulo 19, versículo 37 e em outros momentos também. Lucas gosta de dizer, e isso é uma das expressões favoritas dele, glorificar em alta voz. E aí o texto continua mostrando coisas interessantes. Há um padrão dentro da obra lucana, ou seja, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que é justamente o seguinte: quando uma maravilha é operada, quando um milagre é operado, logo você tem uma resposta. E essa resposta é uma resposta de louvor a Deus. E isso acontece em vários textos dentro tanto de Lucas quanto também de Atos dos Apóstolos. E aí é muito interessante que a gente tem aqui uma resposta desse sujeito, desse que volta, que é justamente se prostrar diante de Jesus. E esse ato de se prostrar é um ato que aparece já no capítulo 5, versículo 12 desse evangelho, para denotar justamente essa admiração, esse espanto, não é? Diante da maravilha de Deus. E depois há um dado interessante. Ele se prostra aos pés, não é? Ele se prostra aos pés de Jesus, como é o versículo 16 aqui. E aqui eu já quero comentar que essa expressão aos pés, ela aparece várias vezes em Lucas. Por exemplo, o capítulo 7, versículo 38, capítulo 8, versículo 35, no versículo 41 também, no capítulo 10, versículo 39, e denota intimidade, denota adoração, denota tudo isso. Então este que vem, volta curado, ele faz uma experiência de querer se prostrar aos pés do mestre. Que coisa mais maravilhosa! E aí o texto diz que este era um samaritano. Uau, aqui tem algo muito profundo. Quando a gente olha para o texto de Lucas, Lucas tem um olhar especial para a Samaria. Quando a gente vê capítulo 9, versículo 52, capítulo 10, versículo 33, no 17:11, que é o caso aqui, e também em Atos dos Apóstolos, em diversos outros momentos,
aparece a figura dos samaritanos. E aqui há algo muito interessante. Esse samaritano era tido como alguém impuro. Era tido como alguém que não tinha, para o judeu, qualquer valor. Era o que menos tinha valor este daí. E aí, meus amigos, Jesus toma a palavra e diz: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve, acaso, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Lembra que eu disse lá no começo do nosso vídeo que esse texto tinha que ser lido à luz da cura de Naamã, o sírio? Exatamente. Então aqui há algo muito importante. Lucas está fazendo menção a um estrangeiro não judeu que foi curado e reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele enviado da parte do Pai. E isso é muito importante para nós, porque dentro da teologia de Lucas, nós vamos perceber justamente que a aliança ela vai ser estendida a outros povos e nações, não somente aos judeus. Este é um dado profundo, ou seja, Jesus, ele traz esta aliança com todas as nações. Isso é algo maravilhoso. E inclusive para aqueles que são tidos como impuros, excluídos dentro da sociedade. Aqui há algo belíssimo. Nós, portanto, precisamos ter esta abertura de ir aos outros povos, de ir às outras nações, de ir aos excluídos, àqueles que estão empobrecidos. Percebe como isso é importante, gente? Como isso é fundamental, pessoal. Isso é maravilhoso. Esse é o ensinamento grande desse evangelho. E aí, o texto finaliza assim. Olha que coisa maravilhosa. Em seguida disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Essa é uma frase que Lucas gosta muito de utilizar. Ele utilizou no capítulo 7, versículo 50, capítulo 8, versículo 48, capítulo 18, versículo também 42. E aqui, esse estrangeiro samaritano é um homem que teve fé. Só que se você ler o texto do Evangelho de Lucas na sequência, como nós estamos fazendo aqui, nós percebemos justamente, pessoal, que Jesus diz que aquele homem teve fé em detrimento, em contraste com os seus discípulos, que no capítulo 17, versículo 5, Jesus lhes chama a atenção, dizendo que eles não tinham fé. A pergunta que eu coloco para você é: você caminha com Jesus, você está ao lado dele, mas você tem fé? Talvez muitos e muitos e muitos que a gente considera impuro tenham mais fé que a gente. Pensa nisso. Pensa nessa realidade. Não basta uma religião de aparência se você não vive a fé de verdade. Que Deus abençoe, estamos juntos. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!